Outra coisa definitiva, que eu já tinha falado aqui nos encontros presenciais, mas não sei se todo mundo percebeu. Aqui no começo do livro tá escrito assim: de vez em quando é bom ser criança, e não há ocasião melhor do que o Natal, em que o Criador, quer dizer, Deus, foi ele próprio criança. Quer dizer, quando Deus criou, segundo a Bíblia, a terra, ele agiu como criança, ele brincou, ele falou, criou, e também nas lendas egípcias é assim, cria a terra, cria o mar, cria o céu, cria o sol, e assim foi, tá? Então ele foi criança, ele brincou. Quando a gente deixa de brincar na vida, quando a gente deixa de ver as coisas com bom humor, a gente fica amargo, a gente fica mais morto, a gente fica mais frio, e ser frio é ser sem temperatura, como Scrooge, tá? Então, a gente não pode perder essa criança interior que a gente tem, não importa a idade. E é por isso que ele fala no começo do livro que não há época melhor de lembrar dessa criança interior que todo mundo tem do que o Natal, tá? Porque não é no Natal que a gente celebra o nascimento de Jesus, o nascimento das coisas, então a gente tem que lembrar, a gente tem que renascer nessa época também, trazer essa criança interior para fora e deixar ela viva o ano todo. Agora vamos analisar alguns personagens. Quem que tinha essa criança interior mantida? A primeira delas é o Fred. Quem que é o Fred? O sobrinho do Scrooge. Por que o sobrinho do Scrooge não vivia gargalhando? O sobrinho do Scrooge, ele não vivia feliz? A risada dele não era contagiante? O tio dele falava coisas desagradáveis, né? Falava que o Natal era bobagem, mandava ele embora e tal. E ele não ficava magoado, ele mantinha sempre a risada. Então, Fred tinha criança interior. Bob Cratchit, o funcionário do Scrooge. Bob Cratchit era um cara pobre, era um cara que tinha vários problemas em casa, o filho doente, Tim, mas mesmo assim ele mantinha o espírito do Natal, essa esperança, e mantinha também a criança interior dele viva. Ele saía do trabalho e ele escorregava pela neve, igual as crianças. Ele estava sempre bem-humorado, mesmo diante das dificuldades, ele se colocava com alegria. Então, ele tinha a criança interior dentro dele. Outra observação importante. O Fred, sobrinho do Scrooge, ele era casado com uma moça mais quieta, tá? Uma moça mais contida. O nome dela era Belinda, então eles eram opostos, tá? Ela era uma mulher assim muito legal, tinha uns olhos assim cheios de esplendor, mas era uma moça mais quieta, não gargalhava tanto quanto ele. E na festa de Natal deles, tinha mais de 20 pessoas, não tinha só jovens, todo mundo estava brincando e até os idosos que estavam lá, como tinham essa criança interior viva, estavam brincando, estavam se divertindo. E foi nesse momento que o Scrooge também sente reavivar sua criança, porque ele não gostou de brincar. Ele, inclusive, não era o mais inteligente de lá, sabia responder todas as perguntas. Então, ele reavivou a criança interior dele por meio da brincadeira acontecida lá na festa de Natal do Fred, do sobrinho dele. E se você observar as ilustrações do nosso livro, você vai ver que desde o começo tem tipo esse inseto aqui, ó. Tá vendo? Esse inseto, ele aparece em vários momentos, tá? Até subindo atrás da escada do Scrooge, quando ele tá subindo aquela escada do casarão dele lá, né? Aquela escada escura e tal. Esse bichinho, esse inseto, ele tá perseguindo o Scrooge, tá? O que é esse inseto? Nada mais, nada menos que esse espírito da criança interior, tá? Ele quer picar o Scrooge como se fosse um inseto que queria picar ele para voltar, vamos colocar assim, para ele voltar a sentir a sua criança viva. Deu para entender? Aqui, ó. Olha ele aqui de novo. Tá vendo? E lá na página 98, bem do lado, justamente da passagem de novo desse começo, que tá falando da criança interior, lá na página 98,
tem justamente o mesmo desenho. E é o momento em que, na ceia do Fred, eles estão brincando. Então, essa brincadeira faz com que você seja picado, né, por essa sensação do Natal e tenha sua criança interior novamente viva. E o Scrooge, ele só sorri no final do livro. Em que momento? Quando ele faz o bem. Quando ele compra o peru para Tinitim, porque eles tiveram uma ceia simples, né? Lá o Bob Scratch tiveram uma ceia simples com ganso. Ganso é como se fosse o nosso frango aqui recheado, uma coisa mais simples, né? Só que ao final, quando ele percebe que o que fazia bem mesmo era fazer o bem aos outros, ele compra o peru. E isso deixa ele tão feliz, o Scrooge, que ele fica radiante, né? E ele dá risada. Então ele dá risada e reaviva essa criança interior, porque ele fez o bem para os outros e não porque ele recebeu o bem. Isso está na página 133, numa passagem que ele fala assim, ó: para um sujeito sem prática havia tantos anos, foi uma bela risada, uma risada notável. Foi a primeira de uma longa série de esplêndidas gargalhadas, porque agora, segundo ele tinha se comprometido a fazer da vida dele um Natal todos os dias. E quem tem a criança interior viva, faz da sua vida um Natal. Não precisa de presentes, não precisa receber presentes. Quando a gente dá presente, quando a gente se dá para os outros, pela vida, a gente também se reaviva. A gente fica mais vital, com mais vida, com essa criança interior acesa. E essa também é uma grande lição do livro.